O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho nosso Senhor começa a dar as instruções aos seus discípulos a respeito daquilo que eles devem fazer no apostolado. No Evangelho de ontem nós vimos que nosso Senhor já começava a dar essas instruções e hoje ele faz alguns alertas. Ele vai nos dizendo quais são os perigos que aqueles que se lançam à evangelização vão enfrentar. Sobretudo, os perigos de serem rejeitados. E para isso nosso Senhor, ele exige e exorta que os seus discípulos tenham coragem, mas sobretudo que desenvolvam duas virtudes muito fundamentais. Jesus disse: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui ele já anuncia o perigo. E depois recomenda: Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essas duas virtudes são essenciais, a prudência e a simplicidade. E aqui, estranhamente, o nosso Senhor utiliza esse simbolismo da serpente, quando nós vemos a serpente no Antigo Testamento, ela aparece lá no Gênesis como sinal da presença do diabo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a serpente também, ela significa um sinal de salvação. Quando Moisés ergue a serpente na haste do deserto, e aqueles que olham para a serpente são curados. Jesus vai utilizar essa metáfora quando ele dizer que o Filho do Homem será elevado, assim como a serpente foi elevada por Moisés no deserto. Então a serpente sempre tem esse simbolismo ambíguo, daquilo que causa perdição e daquilo que causa salvação. E aqui nós vemos que ser prudente como a serpente nos ajuda nesse caminho de resistir às dificuldades, levar os outros à salvação. A serpente, ela é um animal astuto, ou seja, é um animal que observa a situação e vai dar o bote no momento que é oportuno. Jesus então diz que nós precisamos ser assim. Mas para completar a astúcia, essa prudência da serpente, que pode levar para algo maligno, Jesus diz que nós precisamos ser simples como as pombas. Ou seja, a pomba é aquele animal que se deixa guiar. Aquele animal que não tem complicações, que é muito previsível, que é manso, não tem nenhuma dificuldade para ser guiado. Então nós precisamos ter essa prudência, essa esperteza, por assim dizer, e precisamos, como que temperar isso com uma simplicidade. Agora, o que é a prudência propriamente dito? A prudência, nós sabemos, é uma das virtudes. Se nós olharmos as virtudes humanas, chamadas virtudes cardeais, a prudência é aquela que governa todas as demais. Quais são as virtudes cardeais? A prudência, a fortaleza, a temperança e justiça. A prudência é aquela capacidade que nós temos
de olhar a realidade e fazer um justo julgamento. Ou seja, conseguir ver as coisas como elas são, buscar a verdade das coisas, a partir de uma visão que possa englobar tudo. Ou seja, os prudentes são aqueles que agem racionalmente a partir da visão da verdade das coisas. Por isso, para desenvolver a prudência, nós precisamos desenvolver a nossa atenção. Humanamente falando, nós podemos ser pessoas prudentes, mas para isso nós precisamos usar a capacidade da razão que Deus nos deu, a nossa inteligência. As pessoas prudentes são as que utilizam a sua inteligência com propriedade. A partir disso, podem tomar decisões justas. Mas o problema é que a prudência por si só, ela não faz com que nós tomemos decisões justas. Porque ela faz com que nós tenhamos a visão que nos proporciona, depois, tomarmos as boas decisões. Mas tomar ou não essas boas decisões vai depender do nosso estado de espírito. Nós vemos que os anjos, por assim dizer, eles são extremamente prudentes. Porque um anjo é um espírito que conhece as coisas como elas são. Tanto os anjos bons como os demônios. Os demônios conhecem perfeitamente as coisas criadas como elas são. Mas o demônio não é capaz de conhecer os desígnios de Deus, porque ele não tem a graça. Mas por ser um espírito angélico, ele tem essa infusão do conhecimento das coisas criadas. Mas o problema é que os demônios, não têm a simplicidade, ou seja, não se deixam guiar. Não são, por assim dizer, humildes também. E por isso a graça de Deus não está neles. Nós precisamos ter essa prudência, ou seja, saber ver as coisas como elas são, mas nos deixar guiar também pela graça divina. Só assim nós seremos capazes de fazer aquilo que é correto. E com relação à evangelização, com relação ao testemunho, com relação à propagação da Boa Nova, isso é fundamental. Um pregador, um sacerdote ou qualquer pessoa que vai testemunhar aquilo que é verdade de Deus, precisa, obviamente, estudar bastante, estar consciente daquilo que são as coisas, ou seja, desenvolver uma prudência, mas precisa também se deixar guiar pela graça. É por isso que Jesus diz mais à frente, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Porque é o Espírito do Pai que falará através de vós. Ou seja, nós precisamos deixar que a graça de Deus haja em nós. A partir dessa prudência que nós desenvolvemos, nós olhamos as coisas como elas são, estamos mais, por assim dizer, estamos mais habilitados a agir corretamente. Mas essa ação correta, ela só vai vir de uma inspiração de Deus. Por isso nós precisamos ser pessoas que buscam a verdade, ou seja, que desenvolvem a sua capacidade de entendimento das coisas, que estudam verdadeiramente aquilo que precisam saber. Mas, por outro lado, nós precisamos nos deixar guiar pela graça de Deus. Aqueles que não se deixam guiar pela graça de Deus se tornam soberbos, e foi justamente isso que aconteceu com os demônios. Os demônios sabiam muitas coisas. Lúcifer, o maior dos anjos, ele sabia muitas coisas, mas não se deixou guiar pela graça de Deus. Por isso a sua soberba fez com que ele fosse precipitado no inferno. Pelo contrário, São Miguel, um arcanjo de uma ordem muito inferior, também sabia das coisas como anjo, mas deixou-se guiar pela graça de Deus, para que os desígnios de Deus prevalecessem. Então isso precisa acontecer conosco também. Sejamos então prudentes como as serpentes, ou seja, analisemos as coisas com a nossa inteligência, todas as circunstâncias da nossa vida, desde as menores até as maiores. Vamos utilizar a razão que Deus nos deu. Todos nós precisamos nos esforçar por ter um olhar mais claro diante das situações. Não nos deixar confundir. Mas, por outro lado, precisamos estar abertos à graça de Deus que age em nós. Somente assim, as nossas palavras de apostolado, somente assim a nossa vida, ela vai frutificar em verdadeiras boas obras. Porque dessa maneira nós estaremos disponíveis para a graça. Aquilo que Santo Tomás nos ensinou com tanta propriedade. Santo Tomás de Aquino dizia que a graça supõe a natureza.
Ou seja, nós precisamos dispor bem a nossa natureza, o nosso entendimento, desenvolver a prudência. Mas precisamos estar abertos para que a graça venha e atue, para que a graça venha e aperfeiçoe os nossos atos. Dessa maneira nós seremos verdadeiramente agradáveis a Deus e o nosso testemunho será um testemunho eficaz. Peçamos a Deus que nos dê essa graça, de especialmente estarmos bem dispostos para receber aquilo que Ele quer nos dar, e que os santos todos intercedam por nós. Hoje, de maneira especial, nós pedimos a intercessão de Santa Zélia e São Luís Martã, os pais de Santa Teresinha, que foram essas pessoas prudentes e simples. Na sua prudência e na sua simplicidade, eles geraram uma família santa. Além de se tornarem eles mesmos grandes santos, nos deram para nós uma santa do calibre de Santa Teresinha e também as suas irmãs monjas, que viveram uma vida de grande santidade. Que esses grandes santos intercedam por nós, para que nós desenvolvamos as nossas capacidades, mas sejamos totalmente abertos para que a graça de Deus ela opere nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.